Essas são as melhores séries de terror da Netflix. Tem muitas histórias de terror que te conquistam enquanto você assiste, mas essas aqui vão ficar na sua mente por muito tempo. E ficam ainda mais interessantes quando você descobre os livros por trás de cada uma delas. Oiê, eu sou a Mari, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar das séries do Mike Flanagan, que na minha opinião são as melhores séries de terror da Netflix. E como os livros que inspiraram essas histórias vão mudar a forma como você vai enxergar essas séries. Eu quero começar falando da primeira temporada da antologia The Haunting, que é A Maldição da Residência Hill. A minissérie tem 10 episódios, foi escrita e dirigida pelo Mike Flanagan e foi lançada em 2018 com o selo de original da Netflix. A Maldição da Residência Hill conta a história da família Crane, composta pela mãe, Olivia, o pai Hill e os 5 filhos crianças do casal. Nos anos 90, a Olivia e o Hill Crane reformavam e vendiam casas antigas e foi dessa forma que eles acabaram comprando a Hill House. Enquanto eles trabalham ali na reforma, a família passa a morar na casa, só que não demora muito para coisas estranhas começarem a acontecer. Entre umas aparições e uns mistérios da mansão, a família começa a suspeitar de que a Hill House está tentando enlouquecer os seus novos moradores. Essa história se passa em 2 períodos, sendo o primeiro nos anos 90, mostrando o momento em que a família se mudou para casa, e o segundo sendo no presente, com os filhos já adultos tentando viver ali as suas vidas, enquanto fantasmas do passado voltam para atormentar eles. Tem vários motivos que me fizeram amar muito essa série. Ela não é só uma série sobre fantasmas em uma casa assombrada. Ela vai mais longe e reflete sobre o que é um fantasma, e nela o fantasma é uma impressão do tempo. Essa é uma história reflexiva e humana sobre memória em um plano de fundo bem assustador. E olha, pensa em uma trama muito bem escrita. Ela tem um roteiro inteligente e peças que vão se encaixando ali perfeitamente entre essas 2 linhas temporais que eu falei. A série tem grandes mistérios que cativam muito as pessoas que estão vendo enquanto eles vão sendo resolvidos, e ela também tem um ritmo muito intenso que te deixa obcecada, querendo ver cada vez mais. Os personagens dessa série são complexos e muito bem desenvolvidos, eu amo todas as atuações, com destaque para Carla Gugino, que faz a personagem da Olivia Crane. E além dela impressionar na narrativa, A Maldição da Residência Hill também me ganha muito pelo lado técnico. A direção de fotografia é muito boa e acho que o melhor exemplo disso pra mim é o episódio 6, que se chama Duas Tempestades. Ele conecta 2 noites em tempos diferentes, sendo uma ali nos anos 90 e a outra no presente, e ele é quase todo gravado em plano sequência. Sem contar que a série é muito criativa e cuidadosa com detalhes. Ela deixa pistas dos mistérios ao longo dos episódios que você só percebe se prestar muita atenção. A principal inspiração para a série é o clássico A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson, que foi publicado em 1959. Apesar disso, a série não é uma adaptação direta. Ela tem ali uma história própria, mas usa umas ideias principais e algumas referências do livro. Na obra da Shirley, não é uma família que se muda para uma casa, e sim pessoas desconhecidas que são convidadas para visitar a Hill House, uma mansão que é muito famosa por ser mal assombrada. Nas 2 versões, a casa não é só um cenário, ela é um personagem. Mas o livro deixa mais ambíguo se a casa é assombrada ou não, enquanto a série é muito mais direta, assumindo aí esse tom de terror mais sobrenatural. A série também pega esse terror psicológico do livro e transforma em um terror mais emocional, abordando os traumas dos personagens e uns temas como luto e família. Mas apesar dessas diferenças, eu recomendo muito a leitura desse livro, viu? Ele é maravilhoso. Além da obra da Shirley, a série ainda usa referências de outros clássicos do terror, como os filmes Desafio do Além e A Casa Amaldiçoada, que são adaptações diretas do livro da Shirley. E também dá pra relacionar A Maldição da Residência Hill com algumas obras do Stephen King, como O Iluminado. Tanto a Hill House quanto o Hotel Overlook do Iluminado são ambientes vivos e que vão enlouquecendo aos poucos as pessoas que vivem ali. O Mike Flanagan e o King têm uma parceria bem consolidada, inclusive, que eu vou abordar mais pra frente no vídeo. A próxima série é A Maldição da Mansão Bly. Ela é a 2ª temporada da antologia The Haunting, foi lançada em 2020 e tem 9 episódios. Ela também foi criada pelo Mike Flanagan, mas dessa vez os episódios foram escritos e dirigidos por pessoas diferentes, ali da confiança dele. Mansão Bly conta a história de uma mulher chamada Dani, que se muda para uma mansão para ser governanta de 2 crianças, a Flora e o Miles. Aos poucos, a Dani vai notando algumas coisas estranhas no comportamento das pessoas que trabalham e moram no lugar, como se elas estivessem escondendo ali algum segredo da casa. E aí a Dani precisa encarar essas estranhezas, enquanto ela mesma tem um passado bem misterioso e seus demônios ali para lidar. Comparando com Residência Hill, Mansão Bly traz de novo essa maneira sutil
sutil e delicada de abordar o terror emocional nessa antologia. Nessa minissérie você também vê um terror que fala muito sobre memória e esquecimento, mas eu diria que é um terror mais leve, com uma pegada gótica de tragédia. As 2 temporadas da antologia falam dessa coisa do fantasma como repetição e como uma marca, uma impressão no tempo e espaço. E aqui em Mansão Bly você vai ver uns fantasmas inquietos, interessantes e com histórias bem complexas. Eu amo essa minissérie e eu acho ela muito cheia de camadas. Ela tem terror sobrenatural, um romance trágico, drama familiar, tudo isso numa história só. E ainda assim, tudo se conecta perfeitamente para contar essa história sensível e inteligente. O Mike Flanagan gosta de repetir os atores dentre as suas séries, então a protagonista que faz a Dani é a Victoria Pedretti, que faz a Eleanor Crane na Residência Hill. E eu adoro os personagens e as atuações dessa série, eu acho que é um dos pontos mais fortes dela. E assim como a primeira temporada, Mansão Bly também é muito criativa na sua parte técnica. Um exemplo é o episódio 5, O Altar dos Mortos, que tem uma edição e uma fotografia bem marcantes. Ele usa cortes de continuidade e umas transições quase invisíveis, enquanto uma personagem revisita memórias, quase como se uma memória puxasse a outra. É um episódio lindo e cheio de reviravoltas. A principal base dessa minissérie é o livro A Volta do Parafuso, do Henry James, que foi publicado em 1898. A série segue a exata premissa do livro, mas ela vai elaborando e desenvolvendo as subtramas de um jeito bem independente. Como eu falei, o livro foi publicado em 1898, tem bastante tempo, e a minha edição é essa aqui da Nano, que é a versão de bolso da editora Antofágica. Tem uma mensagem no final falando: nenhuma governanta ou aparição foi capaz de deter a editora de trabalhar neste livro. Muitas histórias foram inspiradas em A Volta do Parafuso e tem muitas semelhanças com Mansão Bly. Um dos exemplos mais famosos é Os Inocentes, de 1961, e outro que não é uma adaptação direta, mas bebe ali da mesma fonte, é Os Outros, com a Nicole Kidman. Cara, tem muitas adaptações de A Volta do Parafuso, então eu vou deixando aqui na tela para você ver quais são algumas delas. A Maldição da Mansão Bly também se inspirou em alguns outros contos do Henry James, como A História de Certas Roupas Velhas, que inspirou principalmente a trama ali da Dama do Lago, que é uma personagem muito importante que aparece no 8º episódio. E outros contos dele, como The Jolly Corner e A Fera na Selva, também foram inspirações ali para umas temáticas abordadas ao longo da série. A última série da lista é Missa da Meia-Noite, toda escrita e dirigida pelo Mike Flanagan. A minissérie foi lançada em 2021 e tem 7 episódios, dessa vez com uma temática bem diferente das anteriores. Em Missa da Meia-Noite, a gente acompanha o protagonista Riley, que volta para a ilhazinha onde ele nasceu e cresceu depois de passar anos na prisão. A chegada dele ainda coincide com a chegada de um outro padre na cidade que substitui o padre anterior de um jeito meio suspeito. Não demora muito para que alguns acontecimentos estranhos e meio milagrosos comecem a transformar a vida dos 127 moradores daquela ilha. E aí, em pouco tempo, a fé dessas pessoas começa a sair do controle, assim como alguns segredos que alguma delas escondem. Essa série é maravilhosa e eu acho que um dos motivos para eu amar tanto ela é que ela me lembra muito o meu livro preferido do Stephen King. A história é um terror religioso e ela critica muito a fé cega das pessoas, com personagens muito bem construídos e cheios de traumas. E assim como as outras séries aqui, ela também é muito reflexiva e intimista, então é um terror bem mais lento. Ela também tem muitos diálogos longos sobre a vida e sobre a fé, por exemplo. Então não vê esperando um terror mais óbvio, porque essa série toma o tempo dela para desenvolver as coisas. É o tipo de trama que você sabe que em algum momento vai estourar, que as coisas vão ficar muito loucas, e quando isso acontece vale muito a pena, que é quando o terror se materializa. Aqui o Mike repete de novo alguns atores queridos que estão sempre nos seus elencos, como a Kate Siegel, que é a esposa dele e que tá em praticamente todos os filmes que ele faz. E eu tinha falado mais cedo que o Stephen King ia aparecer aqui de novo, né? Pois bem, o Mike se inspira bastante nas histórias dele e eu imagino que Missa da Meia-Noite tenha sido muito influenciada por Salem, que é o meu livro preferido do King. O livro de Salem acompanha um escritor chamado Ben que retorna para a cidadezinha onde ele cresceu em busca de inspiração para um novo livro. Só que quando ele chega lá, o Ben percebe que talvez tenha algo de errado, porque pessoas começam a desaparecer na cidade. Conforme o Ben investiga, vai ficando claro que tem alguma coisa muito ruim acontecendo e que a cidade está sendo consumida
por algo. Salem, por sua vez, é muito inspirada em Drácula, do Bram Stoker, que é um dos maiores clássicos do terror. Inclusive, se você nunca leu Salem, eu recomendo demais, porque é um livro muito divertido e assustador. E se você gosta desse tipo de história, o Mike Flanagan já tá preparando a próxima. Ele e o King começaram uma parceria de adaptações dos livros do Stephen. E agora, em 2026, o Mike Flanagan tá escrevendo, dirigindo e produzindo uma minissérie de Carrie a Estranha. Essa minissérie tá prevista para ser lançada em outubro de 2026 no Prime Video dessa vez. No elenco, a gente vai ter a atriz Summer Howell como Carrie White, a Samantha Sloyan, que já fez outras séries do Mike, a Kate Siegel e o Matthew Lillard. Então não deixa de se inscrever no canal, porque eu pretendo trazer muitos vídeos e acompanhar de perto o lançamento dessa série com vocês. Aí o Mike Flanagan ainda tem outras séries de terror na Netflix, como A Queda da Casa de Usher e O Clube da Meia-Noite. Então me conta, vocês já viram essas séries e sabiam dos livros que inspiraram essas tramas? Se sim, comenta aqui embaixo qual seria o seu ranking das séries do Flanagan verso. Entre essas três, eu acho que o meu ranking seria A Maldição da Residência Hill em primeiro lugar, Missa da Meia-Noite em segundo e Mansão Bly em terceiro. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e muito obrigada por assistirem até aqui. E antes de eu ir embora, a gente já falou aqui sobre outros livros clássicos, então se você quiser saber mais sobre o livro e o filme do Bebê de Rosemary, confere esse card aqui que tá aparecendo na tela. Até mais, gente!